é sem limite, ele não tem limite, ele não é limitado. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Estou eu aqui de novo para a segunda parte do vídeo, né? Para quem não viu, né, o começo do meu testemunho, que eu fiz em duas partes o vídeo. Pro primeiro vídeo não ficar muito longo, né? Eu fiz em duas partes. Então, para você que não viu o começo de tudo, então voltem lá no primeiro vídeo, tá bom? Que tem aqui no canal, que ali fala do começo de tudo, né? Como começou a minha vida, a minha trajetória, né? Até chegar a este momento maravilhoso que eu vou estar aqui testemunhando aqui para vocês. Então, bora lá para a segunda parte do vídeo. Então, o primeiro vídeo, eu encerrei ele ali, dizendo, né, que o meu marido, ele tinha saído da igreja, né, por conta de mim, porque ali eu estava sendo usada pelo inimigo mesmo para abalar a fé dele, a nossa casa virou uma tremenda perturbação, a partir do momento que ele disse para mim que tinha entregado a vida dele para Jesus. Né? Então ele nem chegou a ficar muito tempo na igreja. Ele ficou, acho que uns 3 meses, não chegou nem a ser batizado, né? Porque era uma perturbação quando ele chegava em casa. Ele chegava em casa, era todo dia briga, né? Então assim, como eu encerrei o primeiro vídeo. Você que não assistiu o primeiro vídeo, volte lá, tá bom? Pra assistir, pra vocês entenderem. Então ali, quando ele saiu da igreja, nós continuamos a nossa vida normal. Continuamos a nossa vida normal, como sempre vivemos, né? Então aí, nós ficou 2 anos, mais ou menos, 2 anos, continuando nossa vida, né? A gente voltou às nossas práticas de ir pra show, ir pra barzinho, curtir. Todo final de semana a gente bebia. Chegava sexta-feira, nós já começava, né? Principalmente ele bebia, assim, cerveja. Não bebia, não era alcoólatra, mas final de semana era aquela curtição. Churrasco, bebida, nós ia pra casa de amigos, né? Então era assim nossa vida. Então nós ficou 2 anos desse jeito, né? Até que um certo dia, em dezembro de 2022, né, no Natal, a gente passou nosso Natal, nosso Ano Novo, e nós entramos de férias. Nós trabalhava na mesma empresa. Faz pouco tempo que eu saí dessa empresa. Ele continua lá, mas nós trabalhava junto. E aí, quando nós entrou de férias, né, em janeiro, dia 1º de janeiro, dia 1º não, né, dia 2, porque dia 1º é feriado. Dia 2 de janeiro nós entramos de férias. Nós curtimos nossas férias, muito boa nossas férias foi. Nós não viajamos, né, mas foi maravilhoso. E aí, quando chegou no final do mês de janeiro, nós estava entrando para voltar a trabalhar, nós tínhamos ido na casa da minha sogra. E minha sogra, ela morava um pouquinho longe. Nós tínhamos que pegar condução, carro, né, para ir para lá, até a casa da minha sogra. É em outro bairro, né? É na mesma cidade, mas é em outro bairro. E aí nós costumava ir pra casa da minha sogra de madrugada, bem à noite, bem tarde, porque nós costumava dormir muito tarde, porque nós costumava conversar bastante, sabe, entre famílias na madrugada. Então, quando nós voltávamos da casa da minha sogra, já era muito tarde. E neste dia, tava bem no finzinho das nossas férias. Neste dia, a gente tava lá na casa da minha sogra, né, em família, já era um pouco tarde. E a gente começou a falar sobre Deus, né? Eu só ouvia. Não gostava muito de que falasse sobre Deus. Por quê? Porque eu tinha medo do meu marido começar a ouvir e querer voltar para a igreja. O meu medo era desse. Ele querer voltar a frequentar a igreja, né? Como ele já tinha saído, então eu não queria que ninguém ficasse falando sobre Deus, sobre as coisas de Deus perto dele. Então eu só ficava ouvindo. Até que o meu marido entrou no meio da conversa e falou sobre o dia que ele conseguiu o trabalho, que foi Deus que deu o trabalho para ele. Para quem não sabe, assiste o primeiro vídeo, tá? Porque eu conto o começo lá no primeiro vídeo. E aí ele começa a contar desse dia, né? Que Deus deu o trabalho para ele, que ele estava desempregado. E aí ele começou a falar esse testemunho ali na casa da minha sogra, onde estavam os familiares dele. E aí ele falou, né, amor? Falou assim pra mim. Aí eu falei, aquilo foi coincidência, aquilo não foi Deus. Não começa a falar essas coisas, não. E aí ele ficou quieto. E aí nós fomos embora, né? Nós acabou ali. Eu fiquei só calada, só ouvindo as conversas.
E aí a gente foi embora. Aí, no meio do caminho, quando eu tava vindo pra casa, no carro, eu falei assim pra ele: você acha mesmo que foi Deus que te deu aquele emprego? Olha só, irmãos, olha como o inimigo é sujo. O inimigo tava usando a minha boca, tá? E aí ele falou: eu tenho certeza que foi Deus que deu pra mim aquele emprego. Eu falei assim: então, porque se você tem tanta certeza que foi Deus que te deu aquele emprego, por que você saiu daquele emprego? Porque ele tinha saído do emprego pra entrar nessa que a gente tava trabalhando junto. E aí ele falou: até hoje eu me pergunto por que eu saí. Não devia ter saído, porque foi Deus que deu aquele emprego pra mim. Eu não tenho dúvida disso. E aí fiquei calada e nós fomos embora. Chegando em casa, já era bem tarde, já era quase 3 horas da manhã. Eu tomei o meu banho e ele começou a ter um costume, né? Já era dele quando ele começou a ir pra igreja, a frequentar a igreja. Ele começou sempre a orar de joelho toda noite. Aquilo me deixava nervoso, e muito nervosa, irmãos, muito nervosa, porque eu via aquilo, eu ficava com raiva. Eu não entendia por quê, mas hoje eu sei por quê. Era o inimigo puro agindo através da minha vida, sabe? E eu ficava com raiva quando eu via ele se ajoelhando pra orar. Eu falava: nossa, por que ele sempre se ajoelha pra orar? Pra que isso? Eu pensava, né? E ele sempre, mesmo ele saindo da igreja, ele sempre permanecia orando. Toda noite antes de dormir, de joelho. E aí neste dia, a gente chegou, tomei meu banho, ele tomou banho e foi orar antes de dormir. Já era bem tarde, já ia pras 3 horas da manhã, né? Que a gente chegou bem tarde. E aí eu deitei. Quando ele se ajoelhou, orou, eu fiquei assim, sabe? Com raiva dentro de mim. Eu não costumava me ajoelhar pra orar. E aí, ele deitou e dormiu. E eu fiquei acordada, pensando, sabe? Em algumas coisas que foi falado lá na casa da minha sogra, nessa conversa. E aí eu nessa hora, passou uma pergunta na minha cabeça. Eu fiz essa pergunta: por que você não me ouve, Deus? Se o Senhor tá aí mesmo, por que você não me ouve? Eu perguntei isso. Olha só, com coisa que eu parava pra falar com ele, né? Com coisa que eu fazia isso, né? Eu queria que ele atendesse todas as minhas vontades, os meus sonhos, sendo que eu nunca parei pra falar com ele. Mas nesse dia eu parei. Nessa madrugada eu parei. E aí eu ouvi, irmãos. Eu ouvi uma voz no meu quarto. É como se até hoje, eu soubesse o tom da voz. Até hoje, como se tivesse a voz no meu ouvido, nitidamente. Nitidamente. Por que você não se ajoelha desse jeito? Eu falei: não, eu não vou me ajoelhar. Aí de novo: por que você não se ajoelha? E eu respondia. Irmãos, eu estava respondendo, mas eu não estava tendo noção do que estava acontecendo ali. E eu estava respondendo: não vou me ajoelhar. Por que eu devo me humilhar? Olha só, irmão, como era o meu coração. Como meu coração era fechado. Como meu coração... Irmãos, a misericórdia dele foi muito grande em cima de mim, irmãos. Foi muito grande em cima de mim a misericórdia dele. Ele nos ama tanto que ele nos perdoa de todas as besteiras que nós falamos em nossa ignorância. E aí eu falei: não vou me ajoelhar. Se ajoelha de novo, não vou me ajoelhar. E falava de novo: se ajoelha. Quanto mais ele falava se ajoelha, o meu coração queimava dentro de mim. O meu coração queimava. Tão profundo que se eu não me ajoelhasse, eu não ia aguentar, eu não ia conseguir dormir, eu não ia. Eu precisava me ajoelhar, porque aquilo era mais forte do que eu. E eu me ajoelhei.
Primeira vez que eu me ajoelhei para falar com ele. A primeira vez que eu me ajoelhei para falar com ele. E quando eu me ajoelhei, eu ouvi: Você não reclama demais, não? Por que você reclama demais? Desta maneira, irmãos. Desta maneira. Você não merece tudo que você tem. Dessa maneira. Ali eu me levantei. Eu me levantei e não parava de chorar. Eu não parava, irmãos. Aquela madrugada eu chorava, 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 chorava. Era um choro de arrependimento. De arrependimento. Por que eu falei tanta besteira? Por que eu fiz isso? Me perdoa. Eu só falava me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu só podia falar isso, me perdoa. E eu chorava muito. E aí meu marido acordou e falou: por que você tá chorando? Eu falei: deixa eu chorar, eu só quero chorar. E eu chorava, 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 chorava. E ele voltou a dormir. E eu só chorava. Eu fui no banheiro, enxuguei minhas lágrimas. E eu voltei, eu senti vontade de me ajoelhar de novo, mas eu não me ajoelhei. Eu ainda estava tentando entender o que estava acontecendo. E quando foi aquele dia, eu dormi, ainda consegui dormir. E quando foi, eu acordei no outro dia. Quando eu acordei no outro dia, eu queria entender o que era aquilo que tinha acontecido comigo de madrugada. Como que Deus fala conosco. Eu queria entender como que Deus fala conosco. Eu comecei a puxar na internet, no YouTube, como que Deus fala conosco, como que a gente ouve a voz de Deus. Eu queria entender o que estava acontecendo. Mas eu sabia o que tinha acontecido. Ele teve misericórdia de mim. Ele teve misericórdia de mim. Porque se ele quisesse, eu não ia acordar aquela madrugada mais. Eu não ia. Mas ele teve misericórdia de mim, das minhas falhas, das coisas que eu falei, dos meus pecados. E ali eu pude entender o amor dele. Que o amor dele é imenso. O amor dele é sem limite. Ele não tem limite, ele não é limitado. Ele não é limitado. Ele arranca nosso pecado de uma vez do nosso coração. É de uma vez. Ele faz nos entender o propósito nosso aqui, que é viver para Ele, que é servir Ele. Ele é o Deus que vê todas as coisas, Ele é o Deus que está em todos os lugares. Ele via tudo, Ele estava em todo lugar, Ele via tudo desde o começo, desde o princípio. A voz dele é doce, a voz dele nos traz paz. Porque eu chorava, irmãos, mas eu chorava era de arrependimento, de tudo que eu tinha dito, de tudo que eu tinha falado para ele. Ele é maravilhoso, ele é misericordioso. E aquela manhã, quando eu falei pro meu marido o que tinha acontecido, ele deu risada, eu vi no rosto dele um sorriso de glória a Deus, glória a Deus. Ele ouviu minhas orações, eu vi isso no rosto dele, porque depois ele falou pra mim que toda vez que ele se ajoelhava ali, que eu ficava chateada, com raiva quando eu via ele se ajoelhado.
Ele falou pra mim, ali eu tava pedindo pra Deus tocar o seu coração. Pra Deus chamar você, porque eu queria voltar pra casa dele. Eu queria voltar pra casa dele, mas eu queria voltar com você. E ali ele falou isso pra mim. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Por isso que se você luta por uma alma, luta por algum ente querido, por alguma família, por o seu filho, pelo seu marido, pelo seu sobrinho, pela sua tia, pela sua mãe, pelo seu pai, não desista. Não desista. Porque ele vai alcançar essas vidas. Ele vai alcançar essas vidas. Ele vai abrir os olhos dessas pessoas, os ouvidos dessas pessoas. Eu não sei como ele vai fazer, mas ele vai alcançar essas vidas assim como ele alcançou a minha. Ele vai alcançar com todo o amor, com toda a misericórdia, porque ele é assim. Ele nos lava de dentro para fora. A água dele é água viva, assim como ele fez com aquela mulher samaritana. Ô mulher, se você soubesse quem te dá água, nunca mais você terá sede. Porque a água dele nos lava de todo pecado, nos purifica, nos transforma, nos muda. Nós começamos só a enxergar ele, enxergar a luz, enxergar o reino. Aleluia. E esse foi o dia que eu ouvi a voz dele e que eu senti a presença dele tão forte e que eu pude ver o quanto que ele nos ama, mesmo nós sendo falhos, ele nos ama. Aleluia. E é isso. Que você possa se inscrever no canal, permanecer aqui neste canal, curtir os vídeos, compartilhar e comentar. Eu quero saber também a sua experiência. Por que você está orando? Por que você está clamando para Jesus restaurar, para Jesus ir visitar essa pessoa, para Jesus trazer essa pessoa para a presença dele? Eu quero saber um pouco de você, então que você comente também nos vídeos. E se inscreva no canal para fazer parte desses vídeos, porque toda semana vai ter vídeo aí. Eu sou nova convertida, tem 1 ano e pouquinho que eu me converti. Eu me batizei em outubro, que eu me batizei. Então faz pouco tempo, né? Não faz nem 1 ano ainda. Acho que não faz nem 6 meses. Faz 6 meses, né? Tá chegando a 1 ano aí que eu me batizei. Então eu sou nova convertida, né? Tenho muita coisa pra aprender. Então que a gente venha aprender junto neste canal, né? Aprender, ter experiências novas neste canal. Então eu conto muito com a sua presença, conto muito com a sua amizade aqui, né? E que a gente venha fazer parte de uma família. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço que até aqui você ficou comigo, que até aqui você pôde participar dessa experiência maravilhosa, que venha o meu testemunho possa renovar também a sua fé e que nós venhamos andar juntos com Jesus Cristo, na presença dele, fortemente, na presença dele, na palavra, né? Porque a palavra dele é a nossa vida, né? A luz para os nossos pés. Amém? Beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo!